2,90 m de altura, um camarada extremamente forte, um treinamento militar, afrontava os guerreiros de Israel, afrontava e dizia: olha, vem cá, vocês são covardes, vem lutar um de vocês comigo. E quem vencer essa batalha, o outro povo se entrega. E não se levantava um para combater aquele homem, todos tinham medo. O texto fala que Saul e seus guerreiros ficaram aterrorizados quando aquele homem afrontava o povo de Israel, os guerreiros de Israel. Eles ficaram aterrorizados. E olha, vamos fazer um parênteses aqui. Para quem conhece a história de Saul, Saul era um homem alto, um homem muito forte. Quando ele foi escolhido, ele se destacava entre os guerreiros de Israel. Saul era tão alto que o maior homem do exército de Israel batia nos seus ombros. Então, estipula-se assim que mais ou menos um homem alto para um exército, 1,95 m, 2 metros, batia no ombro até a altura da cabeça. Então Saul devia ter 2,15 m a 2,20 m. Era um homem extremamente alto, um homem treinado para a guerra, um homem que sabia lutar, e ele ficou apavorado quando viu. Ele se apavorou, ele não teve coragem, ele era o mais qualificado, porque além de rei, conhecia toda a estratégia de guerra. E Saul não teve coragem de enfrentar um homem tão forte. Certa oportunidade, Jessé pede para que Davi leve aos seus irmãos um pouco de mantimento. Bota uns queijinhos lá para o exército, mantimento para os irmãos, e Davi levanta cedo e vai em direção ao exército de Israel e seus irmãos. Chegando lá, ele entrega esses alimentos para o responsável e vai até onde estavam acampados. E quando ele chega no local, ele se depara com aquela cena, o gigante afrontando os guerreiros de Israel. E ele fica indignado. Ele fala: como que pode um homem sozinho afrontar um exército de Deus vivo? Eu acho que vocês estão malucos. Vocês não entenderam nada do que aconteceu no nosso povo até hoje. Vocês não entendem que Deus está do nosso lado. Simplesmente ele ficou indignado. E aí houve um comentário: porque quem lutar com esse gigante, com esse homem, vai receber riqueza, vai casar com a filha do rei, e o rei vai dar isenção de impostos. Aí ele escuta aquele negócio, né? Repete: o que o rei vai dar? Aí já só a vontade dele de ficar bem na vida, claro, né? E eles repetem, e aí ele falou: não, peraí, eu vou lutar com esse camarada. Ele está pensando que é quem? Eu vou lutar contra ele. E isso chega até o rei Saul. Chegou até o ouvido do rei Saul. Falou: ó, rei, tem um camarada que deve ter fumado alguma coisa lá atrás, e o cara quer lutar com o gigante. E esse cara está muito doidão. Acho que o que é esse cara? Davi. Mas o Davi é aquele que toca arma para mim, é esse cara mesmo. Chama ele. Ô Davizinho, sabe no que está se metendo? Não, porque eu vou enfrentar esse cara, Davi. Você não tem treinamento militar nenhum, você é um cara fraco, jovem, o cara já é um cara vivido, um cara que treinou desde jovem, desde muito novo no exército, está acostumado com armas, é grande, é gigante, é forte. Você vai enfrentar assim mesmo? Eu vou enfrentar esse cara. O que acontece a partir desse momento? Davi, ele se posiciona contra o medo, contra aquele gigante, contra aquele problema, contra a tempestade. Ele não olhou para a tempestade, ele não olhou para aquele rolo compressor que podia acabar com ele, mas ele olhou para o céu e sabia que não era ele que iria mudar isso. É óbvio que não. Por que não é Davi? Porque ele não tinha condições. Ele não tinha treinamento militar, ele não tinha aparato militar. O gigante do Golias estava com dardos, espada, lança, enfim, estava completo. O camarada sabia o que ia fazer. E Davi não. Davi
o rei tenta colocar a vestimenta do próprio rei sobre Davi. Ele não estava acostumado com aquilo. Provavelmente ficou pesado, ficou difícil de se movimentar. Mas se despoja de tudo aquilo. Tira a armadura, tira a espada e fica somente com suas vestes, suas vestimentas, um cajado de pastor e uma tiradeira. E fala, eu vou com isso e acabou. Muitas vezes nós nos armamos com tudo que nós achamos que é necessário para derrotar um gigante. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou arrebentar, eu vou fazer. Davi simplesmente falou, não quero isso, eu rejeito. Naquele momento, quando Davi faz isso, ele está dizendo o seguinte: quem vai agir aqui é o poder de Deus, não é o poder humano. Eu me discordo do poder humano e deixo o poder de Deus agir. E ele vai falar, ele foi assim mesmo, vai para o campo de batalha, passa no rio, apanha 5 pedrinhas e vai no encontro do gigante. O gigante também vem e se posiciona. Aí eu imagino o seguinte: UFC, campo de batalha, arena. Então a arena do UFC é cercada. Eu imagino que o gigante já bota até por cima da cerca, já entra e Davi tem que entrar pelas vias normais. Cartel do gigante. O cara começa a ler o cartel. Começou no exército muito cedo. Treinamento militar, treinamento de guerra, participou de guerra tal, especialista em setas, em sei lá, todos os aparatos militares, o cara era especialista, o cara era tremendo, alto, 2,90 metros de altura. Provavelmente o peso dele chegaria a 290 quilos, 300 quilos. Extremamente forte. Do outro lado, Davi, frágil, um homem, um jovem, sem treinamento militar e sem nenhum aparato militar. Zero. Só uma tiradeirazinha que não fazia bem, né? Muito bem. De um lado, o povo de Israel. Uma história ao lado de Deus, uma história vivida ao lado de Deus. Conhecia tudo, Deus tinha feito tudo para aquele povo. E esqueceu de Deus, que Deus podia agir. Quando aquele povo olha para Davi, o que vem na mente de qualquer um deles? Já perdemos a guerra. Perdemos. Não existe a mínima possibilidade desse menino ganhar essa guerra. Do lado do filisteu, eles estavam aliados a outros deuses. E uma coisa interessante que provavelmente aconteceu nessa história. O povo filisteu, muito provavelmente, consagrava a seus ídolos, fazia as suas oferendas, as suas ofertas, a cada batalha, a cada guerra. O povo de Israel não fez nenhuma oração para Deus nesse caso. Simplesmente olhou para Davi e falou, já perdemos. Mas tem uma terceira posição nessa história, Davi, que era o cara que era íntimo de Deus. O camarada, ele não olhou para o gigante, não olhou para a batalha, não olhou para o problema, não olhou para a tempestade, não olhou para o dilúvio. Ele simplesmente olhou para Deus e disse, eu vou contra você, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E o gigante menosprezou aquele cara. Falando, eu vou arrebentar você. Você está pensando que o seu cachorro não está com você? Eu vou arrebentar você. Ele falou, eu vou contra você como o Senhor dos Exércitos. E aí a gente pensa o seguinte, cara, uma batalha dessa, imagine, você se posiciona na frente de um problema tão grande. E aí Davi pega aquela tiradeira, dá umas 3 ou 4, sei lá, 5 voltas, questão de segundos, atira a pedra, Deus pega aquela pedra, Deus pega a pedra e fala, vamos lá na testa, cara. O poder de Deus. Um problema daquele tamanho, questão de segundos, Deus resolve. Não foram horas, não foram dias, não teve derramamento de sangue, não teve luta, não teve nada.
Ele não deixou que o problema se levantasse, e se ele deixa passar essa oportunidade, provavelmente o gigante ficaria muito mais nervoso, mais bravo, e iria com muito mais força sobre ele. Às vezes, em nossas vidas, nós deixamos o problema apenas tonto, apenas no canto. E quando o problema se levanta, ele vem com muito mais força. Por quê? Começa a criar em volta daquele problema mais um problema, e o laço vai aumentando e vai aumentando, e quando chega em você, você já está todo enrolado. Davi não permitiu que isso acontecesse. Ele vai lá e acaba com o problema. E na nossa vida tem que ser a mesma coisa. Encerra o problema, mata o problema, acaba, aniquila, para não correr com isso. O problema se levantar, o gigante se levantar, e vir no encontro às nossas vidas novamente. Muito bem. É interessante em nossas vidas que, comparando com a história